Ei, vem cá que eu e Mila vamos mostrar para vocês as duas questões que eu errei de português de uma última prova que eu fiz de um processo seletivo da cidade de Vitória, Espírito Santo. A prova era composta por 40 questões, sendo 10 de português para todos os cargos, 10 de raciocínio lógico e 20 questões de conhecimento específico. Então, 20 questões de língua portuguesa, que foi o meu caso, porque eu sou professora de língua portuguesa. Nas 10 questões de língua portuguesa, eu errei uma, nas 10 de português geral. Eu vou te mostrar por que eu errei. Nas 20 de específicos, eu também errei uma. E eu vou te mostrar por quê. É porque eu não sei português? É óbvio que não. Esta é a minha área. Mas eu errei por conta da banca. A banca me pegou pelo jeitinho como que ela escreve. E a banca foi IDCAP. E essa banca normalmente é uma banca muito seca. Então, se ela for cobrar uma lei no concurso, ela vai cobrar a lei ao pé da letra. Então, houve uma questão que eu errei justamente por isso. Na verdade, a figura de linguagem era exatamente o que eles descreveram como sendo, porém tinha uma palavrinha ali que não era exatamente relacionada à figura de linguagem, e foi aí que eu caí. Eu vou ler a pergunta, mas eu vou deixar para vocês na tela enquanto eu leio, ok? Inclusive, depois que eu terminar de ler, você pausa o vídeo e responde na sua casa para ver se você acerta. A pergunta diz assim, a primeira dica é, nunca leia um texto da questão, se for o caso, você vai direto e lê o enunciado. O enunciado diz, acerca da classificação e definição das figuras de linguagem, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. E aí em cima eles põem uma definição para as figuras de linguagem. Eles dizem que figuras de linguagem são recursos estilísticos utilizados para conferir maior expressividade, ênfase ou originalidade à comunicação, transcendendo o uso puramente denotativo das palavras. Elas se dividem em figuras de pensamento, como antítese, paradoxo, ironia, figuras de sintaxe ou construção, como elipse, zeugma, pleonasmo, e figuras de palavra ou tropos, como metáfora, metonímia, sinédoque. A correta identificação desses recursos é crucial para a interpretação de textos literários e para a compreensão das sutilezas argumentativas em discursos persuasivos e poéticos. E aí a gente já leu, no caso, o enunciado, que eles querem que a gente diga o que é verdadeiro e o que é falso em relação a algumas figuras de linguagem. E aí a primeira, que foi inclusive a opção que me fez errar, era para poder marcar, inclusive pausa aí e responde, depois volta. Eu marquei uma opção que era VFFF, que seria a letra A, e a correta seria a letra D, algo nesse sentido. E aí vem a letra A, no caso a primeira opção, desculpem, a sinédoque, como ele não tinha teto para morar, é um tipo de metáfora que se baseia na substituição da parte pelo todo, teto por casa. E aqui, esta definição para sinédoque está correta. A única questão que não está correta aqui é quando a banca diz que é um tipo de metáfora. Então, a sinédoque, na verdade, é uma figura de linguagem que realmente substitui uma parte pelo todo, porém ela não é uma metáfora. E aí eu pus essa opção como verdadeira. E aí que está errada, porque na verdade ela não é verdadeira, ela é falsa porque ela não é uma metáfora. Nós temos duas metáforas na figura de linguagem, a própria metáfora que, como por exemplo, eu digo que você é uma fera, sem no caso um termo ali comparativo. Você tem alguma semelhança com a fera. Quando eu digo você é tão bravo quanto uma fera, aí eu já uso o termo comparativo, já é comparação. Então a sinédoque não é uma comparação. A prosopopeia ou personificação ocorre quando se atribui uma característica ou ação humana a um objeto inanimado, verdade, como na frase o pneu do carro furou na estrada. Então aqui, a prosopopeia realmente é isso que eles falaram, porém o exemplo que eles deram não estava interessante, por isso o erro. Depois, a próxima opção, paradoxo, é a figura que aproxima termos de sentidos opostos, como na expressão, a sua fala foi um silêncio eloquente. Então aqui, será que é realmente um paradoxo? E depois a antítese ocorre na frase o amor e o ódio caminham lado a lado. Aqui está a verdade, porque a gente tem duas palavras, amor e ódio, pois utiliza termos de sentidos opostos, amor e ódio, em uma estrutura paralela para criar contraste. E aí, a opção segunda banca é que a opção correta seria a letra D. Então, as três primeiras opções estariam incorretas e a última estaria correta como antítese. E eu marquei que a sinédoque seria, na verdade, ali uma comparação. E se eu não me engano, eu marquei também, já que eu pus essa como F, ou então eu pus a letra C.
eu marquei porque a prosopopeia ou personificação ocorre quando se atribui, né, características humanas a seres inanimados, que está correto. O problema é o exemplo que eles trouxeram. O pneu do carro furou na estrada. Agora vejam, por que vocês acham que o paradoxo é a figura que aproxima termos de sentidos opostos, como na expressão a sua fala foi um silêncio eloquente? Essa daqui está errado, não agora pelo exemplo, mas pela definição. Então, esse é um exemplo para a banca DECAP. Cuidado, essa banca leva a definição, as leis, tudo ao pé da letra. E é assim que ela confunde o candidato. Ela mistura verdade, ela põe uma questão com partes verdadeiras e partes ali, no caso, que não são tão verdadeiras assim. Agora vamos para a próxima questão. A próxima questão foi a questão número 34, é a questão de conhecimentos específicos de língua portuguesa. Inclusive, me conta aí depois nos comentários se você marcou a opção que a banca deu como correta ou se você também errou, ok? Questão número 34 que eu errei. Nessa questão aqui, era para a gente fazer uma comparação entre termos para ver se esses termos eram advérbios ou adjetivos. Inclusive, esta banca, nesta prova, ela encheu o enunciado de definições que, se você quisesse ignorá-los, poderia, que era só você ir diretamente para o enunciado. O enunciado diz: acerca dessa mobilidade e classificação das classes gramaticais, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. E o enunciado era assim: a classificação das palavras em classes gramaticais, né, substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, etc., é um dos pilares da gramática normativa. No entanto, essa classificação não é fixa. Contexto sintático e semântico pode alterar a classe de uma palavra, fenômeno conhecido como derivação imprópria ou conversão. Um adjetivo pode ser substantivado, quando a gente põe ali um artigo na frente, né? O belo nos atrai. E um substantivo pode ser adjetivado. Uma confusão comum para os alunos ocorre entre adjetivo e advérbio de modo, já que ambos podem caracterizar algo. A distinção fundamental é que o adjetivo se refere a um substantivo, que varia em gênero e número, enquanto o advérbio se refere a um verbo, adjetivo ou advérbio, sendo invariável. Então, pensando nisso, quais opções são verdadeiras e quais são falsas? E aqui, eu não vou me recordar qual foi a opção que eu marquei, mas eu errei. E a opção correta, dá uma pausa, analisa a questão e volta no vídeo. Agora que você voltou, segundo a banca, a opção correta é a letra D, e não foi a que eu marquei. Então, letra A, na frase o professor falava baixo para não acordar os alunos, a palavra baixo classifica-se como adjetivo, pois caracteriza o professor. Aqui, não, a palavra baixo estará caracterizando o modo como o professor falava, então não seria um adjetivo, porque igual falou lá em cima, o adjetivo caracteriza o quê? Substantivo. Então, seria F. Então, possivelmente marquei a letra A, já que a primeira opção como F é só A ou D, as opções que nós temos, né? Então, eu marquei a letra A. E aí, 2, no enunciado, o andar dele é elegante, ocorreu uma derivação imprópria, na qual o verbo andar foi substantivado pelo artigo o, verdade. Então, tanto a questão que eu marquei, que é A, quanto a D, que é a opção da banca, está correta. 3, e é aqui que muda tudo. Foi aqui, então, que eu errei, que eu pus como verdadeiro, na verdade era falsa. Na oração, os alunos felizes saíram da sala, a palavra felizes é um advérbio de modo, modificando o verbo saíram. Na verdade, não estava modificando o verbo, estava caracterizando os alunos. Como eram esses alunos? Quais eram as suas características ou qual era a sua característica? Esses alunos eram felizes. Então, observem como que a gente é pego por um mínimo detalhe. E aí, a última, ele é um bom profissional, ele trabalha bem. As palavras bom e bem pertencem à mesma classe gramatical. Adjetivo, não. Apenas flexionado, de forma alguma. Bem e bom não fazem parte da mesma classe gramatical. Um adjetivo, o outro é advérbio. Me conta se você acertou aqui as duas questões e se você gostou desse tipo de vídeo. Eu te espero no próximo. Beijo!